Boa tarde a todos, o meu nome é Daniele Coelho. O meu trabalho, eu ainda estou como aluna especial, então o meu trabalho é um pré-projeto. E ele se baseou num relato de experiência pessoal, de acordo com uma situação que eu passei no meu local de trabalho, porque eu trabalho numa escola pública, né? Eu sou funcionária do município do Rio. Então, o nome do meu trabalho são as concepções dos licenciados em Educação Física nas escolas públicas cariocas sobre roda de leitura. O meu nome é Daniele Coelho Valora, orientadora é a Ângela Celeste Barreto de Azevedo. E aí eu vou começar me apresentando, né? Eu sou licenciada em Educação Física aqui pela UFRJ, fiz uma pós-graduação aqui também, em Pedagogia Crítica da Educação Física, sou professora do Ensino Fundamental 40 horas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, professora docente 1, 18 horas da SEDUC, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Vitor Marinho, aqui da UFRJ, orientando diante projeto da Ângela Celeste, aluna especial do PPGF e associada da CBCE. Inclusive, esse relato de experiência ele foi submetido para o CBCE, né? Eu utilizei ele para lá e aí, a partir dele, surgiu esse trabalho. Inquietações. O que me levou a querer estudar sobre esse assunto? Em 2021, eu saí da direção da escola. Eu era diretora da escola na Maré, na Quarta CRE. E eu sofri um assédio moral lá. E aí, a partir desse assédio moral, eu decidi sair da direção da escola, entrei com um inquérito contra essa pessoa que fez esse assédio moral e nós tínhamos uma prerrogativa para sair da direção da escola e voltar para a sala de aula e pedir remoção para outra CRE. E eu fui para a terceira CRE e retornei para a sala de aula. E na Prefeitura do Rio a gente tem uma dificuldade muito grande de alocar os nossos tempos de educação física, todos os nossos tempos, numa escola só. E aí eu precisava, por causa de ter filho e precisar estudar, colocar todos os meus tempos numa escola só. E nessa ocasião a CRE me ofereceu uma disciplina nova que naquele momento estava surgindo, que era a roda de leitura. E tinham todos os tempos para roda de leitura numa escola só. Só que naquela ocasião não me deram nenhuma instrumentalização para atuar nessa disciplina. Imagina, uma professora de educação física atuar em roda de leitura, mesmo com conhecimento em português, você fica assustada de primeira. Ninguém pegou esse documento aqui, ó, e me deu para atuar em roda de leitura. Ele surgiu agora esse ano, me entregaram ele esse ano. Quando eu entrei, só falaram assim para mim, ó, vai e atua. E aí, eu, precisando, fui lá e aceitei. Era uma demanda, eu precisava, fui lá e aceitei o desafio. E comecei a atuar. Então, essa foi a minha motivação, a necessidade me levou a ir atuar em roda de leitura. E aí, o que me levou a pegar esse tema para estudar? Assim que eu comecei a atuar na roda de leitura, os meus pares, né, os meus colegas de trabalho, os professores generalistas, né, que atuam como regentes, começaram na sala dos professores a questionar a minha atuação em roda de leitura, dizendo que só professores que tinham formação em pedagogia e letramento poderiam atuar. Ocorre que existem documentos que legitimam a atuação do professor de educação física nas disciplinas, não só de roda de leitura, disciplinas de eletiva, enfim. E eu comecei a sofrer assédio dentro da escola novamente, por conta disso. E aí, no meu trabalho, na minha introdução, eu fiz uma análise documental. Eu comecei fazendo uma análise documental para levantar os documentos que me dessem subsídios para entender a legitimidade, até que ponto era legítima a atuação do professor de educação física
E aí, nos PCN, já dizia que a leitura, porque não no PCN não falava ainda de roda de leitura, nem de círculo de leitura e nem de iniciação à leitura, porque para a educação infantil, o nome da disciplina era iniciação à leitura, para anos iniciais era roda de leitura e para anos finais era círculo de leitura. Mas nos PCNs ainda não tinha essa nomenclatura, falava assim leitura. Mas já dizia que o professor de educação física, professores que não fossem de português, poderiam atuar. Então já começava daí, a gente tinha respaldo para atuar ali, lá em 97. E aí eu fiz essas setinhas, elas mostram um marco temporal mesmo. E aí na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, fala do núcleo comum da parte diversificada. O núcleo comum, que são as disciplinas tradicionais, e a parte diversificada, que é onde estão as disciplinas que complementam o currículo, que é o protagonismo, as eletivas, e dentro dessa parte diversificada é onde está a roda de leitura, a iniciação à leitura e o círculo de leitura. E diz também que o professor de educação física pode atuar. O currículo carioca não fala, a matriz curricular, ela estipula tempo de atuação, e o DOP, que é o documento de orientação da política educacional, que ele que estipula exatamente para os anos iniciais, para iniciação à leitura e os anos finais. Esse documento é o que normatiza mesmo a disciplina para cada faixa etária. Então, a roda de leitura ela é dividida dessa forma: literatura na infância para a educação infantil, roda de leitura para os anos iniciais e círculo de leitura para os anos finais. Então, eu verifiquei, fazendo um estudo empírico, que existe uma escassez nas investigações acadêmicas, poucas referências consistentes no assunto, né? Questão a investigar a concepção do licenciando de educação física na atuação frente à literatura à infância. Por quê? Porque eu percebia que a forma como o professor atuava na sala de aula fazia com que os alunos levassem essas impressões para a sala de aula e o professor questionasse a atuação dele. Então, isso aconteceu comigo, inclusive. O objetivo é verificar se o professor ele atuava na sala de aula com instrumentalização, se ele era instrumentalizado, se davam a ele subsídios, porque isso aqui só chegou na minha mão agora no final. Entendeu? Quando eu entrei para atuar, eu fui obrigada a desenvolver os meus métodos. Por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, eu peguei um livro, As Princesas Soltam Pum. E aí eu trabalhei a questão do peidar é correto, de que forma que os desenhos trabalham a questão do perfil de princesa, né? E aí trabalhar dessa forma. Foi assim que eu criei a minha metodologia de trabalho. Né, o objetivo geral é investigar as concepções teóricas e práticas, o que esses professores levavam para a sala de aula para trabalhar, né? Quais eram as práticas, a didática que era utilizada, né? Como é que eles pesquisavam, quais eram os tipos de livros que eram levados para cada faixa etária, né? E, através de questionários, né? E aí isso seria definido com a minha orientanda, a gente fazer questionários. Os objetivos específicos seria analisar a documentação legítima, né? Que no caso seriam o PCN, o BNCC, toda a documentação que a gente tem, levantar o universo na atuação profissional, se existem muitos profissionais que atuam em roda de leitura, estabelecer uma amostra, né, elaborar um instrumento de investigação que seria um questionário, levar ele para o Conselho de Ética, né, estabelecer uma amostra para a gente poder fazer esse estudo, né, colher os resultados e fazer uma estatística para a gente saber os resultados. A metodologia, que seria uma pesquisa exploratória e descritiva, a abordagem seria qualitativa e quantitativa, porque a gente faria uma pesquisa tanto de revisão de literatura quanto de uma estatística em cima de uma pesquisa com questionário,
né, fazer entrevista e os resultados esperados, que seria fazer uma revisão de literatura no estado da arte e promover uma investigação que agregasse valor para a área, contribuindo para o campo acadêmico, né, que é um estudo quase que inédito, porque eu percebi que quase não tem estudo na área sobre isso.